Bom dia, sétimo ano. Hoje é a nossa aula de número 49. Vamos para a correção das nossas atividades da nossa aula do dia 1º de setembro. Então, a primeira questão está relacionada com o nome desse bioma. Então, o bioma Pampas, ele também recebe outros dois nomes. Ele pode ser chamado de Campos Sulinos ou de Campos Gerais. A segunda pergunta é sobre a localização, né? Então, o bioma aqui no Brasil, ele está presente lá no Rio Grande do Sul, mas ele se estende também pelo Uruguai e pela Argentina. Depois, na questão 3, está perguntando sobre o clima predominante, sobre o regime de chuvas. O clima predominante nessa região é o clima subtropical e o regime de chuvas ele é variado, né, de acordo com as estações do ano, né? Então, tem temperaturas mais amenas durante a primavera, né? E no outono e no inverno as temperaturas são mais baixas. O índice pluviométrico, ele varia de 600 a 1.200 milímetros por ano, né? E as chuvas são bem frequentes, principalmente na região próxima ao litoral, né? E essa região recebe um nome específico e nós podemos chamá-lo de banhados, né? Uma região onde tem maior parte dos alagamentos. Depois, na questão 4, cite características da fauna e da flora. Quando falamos de fauna, nós precisamos lembrar das espécies animais e quando falamos de flora, falamos das espécies vegetais. Então, a flora, ela tem muitos mamíferos terrestres, né? A gente encontra também guaxinim, veados, né? O gato palheiro, tatus e muitas espécies de anfíbios, de répteis e também muitas espécies de aves. Em relação à vegetação, a presença principal é das gramíneas, né? E a gente pode citar, dentre elas, o capim, né? Principalmente o capim chamado barba de bode, né? E tem várias outras espécies que também estão presentes nessa região. Sobre a questão da fauna e da flora, então vocês podem, dependendo da fonte que vocês pesquisaram, né, a resposta pode ter ficado diferente da minha, mas não tem problema não, né? Então é isso aí mesmo, desde que vocês citaram características de fauna e flora, a questão de vocês está correta. Depois, na questão número 5, está perguntando sobre a destruição dos pampas, né? Então, a principal questão relacionada aos pampas e a sua destruição é a questão da retirada da vegetação natural para poder colocar os pastos aonde vai haver a pecuária extensiva ou mesmo a retirada da vegetação natural para a agricultura, né? Onde vai ser cultivado o milho, vai ser cultivado a soja, vai ser cultivado o arroz. E essa retirada da vegetação natural, isso pode promover uma erosão no solo, né? E o empobrecimento do solo. E com isso, né, as espécies invasoras e oportunistas vão ocupar o lugar onde seria o lugar das espécies nativas. Na questão número 6, é para analisar com V as opções verdadeiras e com F as falsas. A primeira frase diz o seguinte: o bioma Campos é exclusivo do Rio Grande do Sul, onde recebe o nome de Pampas Gaúchos. É falso porque a gente já viu a presença dele nos países vizinhos. A segunda opção, a cobertura vegetal dos Pampas é formada por gramíneas e por árvores de pequeno porte. Verdadeiro. Os campos de Ileia são um tipo de formação rasteira característica na Amazônia brasileira. Também é verdadeiro. E por último, os campos meridionais apresentam árvores de grande porte, solo inadequado para o desenvolvimento da atividade agrícola. Essa opção está errada. Depois, na questão número 7, a pergunta é sobre a vegetação. Qual a principal característica da vegetação? A gente já tinha citado anteriormente que a principal presença dessa área são as gramíneas. E depois, na questão número 8, né, tá falando sobre a devastação desse bioma, né, e qual é a principal causa da devastação desse bioma. Então, a opção que está relacionada com essa destruição desse bioma é a letra D, onde fala que a pecuária extensiva e a ampliação da área dedicada ao cultivo de arroz, por exemplo, figuram entre as principais causas do desmatamento. Então, em relação aos biomas, o nosso conteúdo foi encerrado, né? A partir de hoje, a gente tem uma outra matéria para ser estudada. Então, qualquer dúvida, é só vocês me chamarem aqui, né? Eu estarei com vocês até o meio-dia. Tenham um bom restinho de semana e fiquem com Deus.